Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre ESG aplicada a condomínios. Se você não assistiu o primeiro bloco, vai na descrição, clica, assista, porque foi muito interessante. Se você assistiu, vem comigo pro segundo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais, dois síndicos 5 estrelas, Tatiana Vieira e Moisés Oliveira. E também a gente falou sobre esse livro aqui, que recém-lançado pelo Gabriel Carpati, meu pai. Também a gente vai colocar na descrição, caso você tenha interesse. Moisés, eu terminei falando sobre os funcionários de condomínios. A gente tem uma possibilidade de fazer a diferença grande para essas pessoas, né? Queria saber como que é a sua visão sobre o assunto. Bom, primeiramente, você tem que... Tudo que você gasta com funcionário não é gasto, é investimento. Você faz com que ele tenha o conhecimento de que aquele pano de chão, se ele não tratar o pano de chão, não colocar ele... aquela economia daquele pano de chão, se você não ensinar isso para ele, ele vai tratar... Ele simplesmente vai descartar. Então, o próprio funcionário tem que tomar cuidado com o descarte. O próprio funcionário, mesmo não sendo do setor dele, se ele souber ver algo errado, ele tentar corrigir, mas sempre com postura. Então, você tem que ensinar para o funcionário com postura, comunicação, e ele saber utilizar os próprios equipamentos de EPI que ele recebe. Por quê? Porque senão ele fica jogado, aquilo lá é outra economia, é outro custo que o condomínio vai ter, ou que a empresa terceirizada vai ter, e aquilo vai ser descartado na natureza. Então, quanto menos descarte, né, quanto mais informação, melhor. Então, você treina o funcionário, você faz ações sociais, né, você traz pessoas para dar uma palestra para ele. Então, o trabalho do gestor não é só a terceirizada. O condomínio quer que os funcionários façam assim. Então, traga, o condomínio patrocina esse café da manhã, mostra para os moradores quem são os funcionários, traz um pessoal para que se engaje mesmo e todo mundo trabalhe em prol daquele ambiente, para um ambiente ser um ambiente mais salutar, um ambiente mais saudável, tanto dos funcionários, que eles vão com um sorriso, o bom dia, isso é muito importante. Uma das coisas que eu mais gosto como empresário é de ver pessoas crescerem, né? Às vezes começar como estagiário, se transformar num gerente. Nós temos um síndico 5 estrelas, que é muito querido, que veio aqui recentemente, que começou como porteiro num condomínio. Muito bom. E hoje ele é um dos maiores síndicos da região dele, advogado, uma pessoa super bem sucedida e jovem ainda, acho que tem em torno de 30 anos. Para mim é uma satisfação porque ele chegou por força de vontade, mas sempre tem alguém que ajuda, né? Sim, dá um amparo, né? Todo mundo, assim, eu acho muito bacana isso, né, Tatiana? Você poder ver a evolução das pessoas, que seja profissionalmente, ou que seja na saúde da pessoa, ou que seja na escolaridade dos filhos. E nós, como síndicos, nós, como gestores, temos a possibilidade de mudar realmente a vida dessas pessoas, né? Sim, é um dos pilares, né, do ESG, que é trazer mesmo esse olhar sustentável de um todo, né? Então, assim, ter um olhar crítico com as pessoas para a gente conseguir dar oportunidades, é o que a gente fala, né? Não só de estar incentivando, mas entendendo um pouco melhor e a gente ter esse olhar. Acho que um dos pilares que a gente precisa mencionar aqui, por exemplo, é o de governança, que é essa parte realmente de ter uma gestão mais estratégica, que vai ser a base para a gente conseguir sustentar estes vieses, né, por assim dizer, mas, por exemplo, eu costumo dizer que está muito alinhado com a parte de compliance. Por quê? Porque através disso a gente vai conseguir entender se as nossas práticas estão assertivas, direcionadas, sustentáveis e conseguir fazer
essa base para a gente conseguir trabalhar da melhor forma, traçando planejamento estratégico, um olhar a longo prazo, que é o que a gente precisa, porque o ESG ele existe para a gente ter um modo de vida ok, mas também pensando nas gerações futuras, né? Porque o nosso planeta ele não vai crescer. A geração de resíduos, os impactos, sim, e se a gente não gerenciar isso, acaba prejudicando e vai chegar, alguém vai ter que pagar a conta. Exatamente, alguém paga a conta. Complicado. Já deixou seu like? Não? Deixe, para a gente é importante porque aumenta o número de visualizações. A gente está chegando em 50 mil inscritos, batemos já 5 milhões de visualizações. Nos ajude a crescer, nos ajude a disseminar informação de qualidade. Compartilhe aqui no YouTube e também estamos nas principais plataformas de podcast. Lá nas plataformas estamos como Condomínio em Pauta, tem bloco 1, bloco 2 e tem um extra exclusivo com alguns cases curiosos. Moisés, quando a gente fala de compliance, a gente fala de transparência também, né? Transparência e se auto-verificar. Você mesmo, o compliance, a base do compliance é isso. É você mesmo se gerenciar. Gerenciar as suas ações e se o seu trabalho, se você está conseguindo sair do lugar, porque tem gente que fica patinando, fazendo a mesma coisa o tempo todo, não cresce como entidade, não cresce como condomínio, não cresce. As ações que iniciaram, às vezes, se perdem. Você tem que ter começo, meio e fim. Então, o que você tem que fazer? Gerenciar todas essas ações. Então, o compliance ele vem justamente para dar esse parâmetro e falar, não, eu estou acertando, eu não estou acertando. Eu comecei, digamos assim, você chamou uma turma, falou assim, vamos fazer um bazar. Você fez o bazar. Qual foi o resultado do bazar? As pessoas ficaram contentes? O que você arrecadou, se vier que você quer arrecadar fundos, às vezes é só um bazar de trocas, né? Se as pessoas ficaram contentes, isso foi legal, vamos fazer de quanto em quanto tempo? Vamos aplicar, vamos colocar no calendário, assim como a festa junina. Então, quer dizer, todo esse trabalho que você vai ter de gerenciamento de suas ações, elas têm que estar muito bem definidas. Não é você começar e se perder no caminho. Você vê um negócio que às vezes começa muito bacana e depois se perde no caminho. Você tem que persistir e falar, não, isso aqui parece que não está dando muito certo. Então vamos chamar uma pessoa que saiba mais sobre o assunto, chamar especialista. Às vezes a pessoa quer fazer e não tem, sem querer fazer propaganda. Mas já fazendo, o instituto muda. O instituto muda, você tem um pequeno custo inicial que você acha que é custo, mas aquilo lá na frente, ele vai te dar um retorno tão grande que você vai ficar satisfeito com a sua decisão. Só que você tem que fazer isso como? Sozinho você não consegue. Eu brinco que eu ouço muito música sertaneja às vezes, que sozinho você não consegue nem ser corno, você não consegue sozinho. Você precisa de ter mais gente. Então, no caso, você tem que fazer com a equipe, você tem que trazer as pessoas para junto de você para poder a ideia ser disseminada. A comunicação ela é muito importante para você ter uma governança, que é o G do ESG, salutar, saudável e com vitória. Eu vou chegar nesse ponto com você daqui a pouquinho sobre a comunicação. Queria explorar um pouco a Tatiana sobre a questão de você envolver os condôminos para ajudar a coletividade, né? A gente tem algumas ações, tem a administradora até a qual meu pai representa, junto com a Cruz Vermelha, eles fazem condomínio que ajuda a coletividade, então fazem 5 arrecadações por ano, desde campanha do agasalho até saúde para saúde da mulher, tem várias... Então, assim, você pode envolver aquela pequena coletividade para ajudar a nossa grande coletividade, né? Sim, é muito bom essas práticas, porque, inclusive, algumas políticas públicas são falhas em alguns locais do nosso Brasil. Muitos, talvez. Exato. Infelizmente, não temos grandes condomínios em todas as regiões, mas
essa força de comunidade, ela faz muito sentido para que a gente possa se ajudar. A gente sabe que quando a gente passa por algumas tragédias, né, como que isso toca e impacta, e a gente gera essa sensação de pertencimento, e é muito bom. E aí o síndico, ele tem que ter esse olhar para conseguir estar trazendo e claro, fazendo o seu trabalho, e isso vai ajudar também no dia a dia dele, porque ele sabe, os condôminos vão entender, não, esse síndico aqui é preocupado, e vai gerar aquela sensação de ganha-ganha, né, que a gente diz. Então, tem várias iniciativas e uma coisa puxa a outra, porque a gente estava até conversando nos bastidores a questão de engajamento, por exemplo, para um treinamento de brigada, de incêndio. Super difícil. Nossa, é muito difícil. Se aparece uma, duas pessoas, é muito. Então, a gente faz um coffee, alguma coisa. Por que não trazer outros assuntos para a gente poder inserir, para poder estar trazendo assuntos pertinentes, que são de legislação e também de risco, né? Que a gente precisa fazer essas atividades. Então, é um ponto aí que a gente pode estar trazendo para melhorar o nosso dia a dia e melhorar aí a comunidade como um todo. Moisés, como envolver a coletividade? Qual a estratégia que a gente pode adotar? Os moradores. Com os moradores, você tem que trazer, primeiramente, algo leve, só que ao mesmo tempo preocupante. Quando o morador fica preocupado com algo, ele se mexe. Quando você fala, que eu estava explicando para ele exatamente da brigada de incêndio. Quando a gente fala que é brigada de incêndio, desce 2, 3. Agora você fala assim, o condomínio vai ser aplicado uma multa gigantesca. Todos compareçam porque é necessário. Desce todo mundo. Desce todo mundo por quê? Porque mexeu no bolso. Por incrível que pareça. Você mexeu no bolso, nossa, mas a gente vai pagar a multa? Vai. Se a gente não tiver com o ABC bem em dia, a brigada de incêndio faz parte. Então não é que você enganou. Você trouxe uma coisa que é verdade, Sim. Só que você preocupou o seu condômino. Preocupe seu condômino se ele tem filho, que pode acontecer um acidente com seu filho. Acidente com crianças. Vamos falar de algo a respeito. As pessoas descem, aí a gente vai falar sobre o parquinho que você tem que arrumar. Então vamos todo mundo ajudar. São ações coletivas, são ações de engajamento. Eu consegui pintar a nossa quadra, só que isso foi em 2019. Agora nós estamos fazendo outro. Eu consegui pintar a nossa quadra com nossos moradores. Foi uma coisa muito bacana. Depois as crianças vieram brincar e os pais ficaram todos felizes, porque eles viram o resultado do trabalho. Mostrar para o morador que ele consegue ver o resultado do trabalho dele. Ele engajado, ele participando, e depois o resultado de seu trabalho a quem ele ama. São seus filhos, que é sua esposa. Como melhorar o jardim. Lá, quem melhorou o jardim, onde o condomínio Portal do Sul, quem arrumou o jardim foram os homens. Eles vieram arrumar, as mulheres ficaram felizes. Você quer coisa melhor que isso? Você tem que trazer o morador para aquele pequeno espaço, mas que aquele pequeno espaço acaba agradando o todo. Vou chamar um quadro que é Aplicando Advertência e volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você, síndico, que não pensa nas boas práticas de gestão. Ricardo, falar em ESG para condomínio é uma viagem já muito grande. Não é uma viagem muito grande. Você é um líder de uma coletividade. Como líder de coletividade, você pode mudar muito a vida das pessoas. Você pode mudar muito o meio ambiente. Você pode mudar o hoje e o amanhã. Abre os olhos, você pode fazer muita coisa. Te convido para realmente fazer, porque se nós tivermos um exército de síndicos conscientes que fazem, a vida das pessoas, dos moradores, dos funcionários e da coletividade em geral será muito melhor, pode ter certeza. Moisés, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Volte sempre. Sempre que você me chamar, estarei aqui, porque o universo condominial, ele é amplo, ele é muito amplo. Nós temos muitos assuntos importantes a tratar, porque é um micropaís, é um microcosmo, mas você fazendo aquilo, você fomenta e cresce à sua volta a informação. Muito bom. Tatiana, participação muito rica, muito obrigado e te espero em breve. Eu que agradeço, fechando aqui,
ESG, ela não é um trilho, é uma trilha, que a gente aí tem um caminho muito largo a percorrer, mas é muito bacana. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. E você que está no YouTube, vai lá pro Extra, clica aqui na descrição e vai pro Extra, no Condomínio em Pauta, nas plataformas de podcast. Ou nos vemos semana que vem com mais um programa com informações importantes para o seu condomínio ou para os condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.